Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e sábado, chegou o sábado, final de semana. A gente estava pensando aqui hoje, né, aquelas pensamentos assim, essa época do ano, né, abril, maio, é a melhor época em termos de temperatura, de tempo, né. Temperatura eu sei que vai ter controvérsia, né, vai ter gente que prefere o verão, tem gente que prefere o friozinho ali de julho, junho. Mas os dias de abril e de maio, hoje estão desses dias também, espetacular. Praticamente nenhuma nuvem no céu aqui no Rio de Janeiro. Mas é isso, vamos falar de fogão, né? Esperamos que as coisas também continuem com o céu limpo, céu de brigadeiro para Arthur Jorge. É só começar a gravar que a Mia quer aparecer, dá um oi aí pra galera, Mia. Pronto. Gente, vamos começar dando um giro aí de notícias, né? O Botafogo comemorou ontem bastante, né, a data do Dia do Goleiro, que não por acaso é o aniversário do goleiro Manga, né? O Manguinha, grande Manga, foi homenageado na Botafogo TV. O Botafogo fez atividades no próprio campo do Newton Santos com goleiros da base desde 11 anos de idade até o profissional ali representado pelo Raul, né, goleiro recém-contratado. Fez uma integração com o futebol feminino também, goleiras, né? E o Manga foi o centro das atenções merecidamente. Já de manhã o Botafogo soltou uma arte, né? Comemorando a data, né? Dia do goleiro e aniversário do Manga, né? Então, justa homenagem, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Bom fazer essas homenagens com o homenageado vivo, né? O Manga, né, ele teve carreira além do Botafogo também no Internacional e fora do país, né? Tanto é que até hoje ele fala meio que ele é um portunhol, né? Acho que ele ficou muitos anos morando fora do Brasil e aí acabou ficando meio com um espanhol ali nas respostas, né? O arqueiro Manga, né? Como se dizia antigamente, né? Arqueiro. Enfim, então foi uma homenagem bem bacana. Vamos continuar falando das mãos na bola, mas agora em outro esporte, né? O basquete. O Botafogo foi eliminado do NBB ontem à noite no Maracanãzinho, o que de certa forma já era esperado, já que era o confronto, né, do último classificado dos playoffs com o primeiro colocado, justamente o Flamengo, né? E o Botafogo ontem acabou não tendo uma boa atuação, chegou até o Flamengo a colocar 31 pontos de vantagem, depois diminuiu um pouco no final essa vantagem, né? Mas realmente a grande chance que o Botafogo teve foi no primeiro jogo na nossa casa, no Oscar Zelaya, quando o Flamengo acabou nos superando por apenas 4 pontos, né? O primeiro jogo foi bem apertado, o de ontem já teve essa margem grande, né, de diferença. Enfim, o Botafogo então não precisou nem, obviamente, ter o terceiro jogo do playoff. Botafogo eliminado, lembrando que esse é o primeiro ano da volta do Botafogo para o NBB, né? Então, importante a gente entender as circunstâncias, lembrar que o basquete pertence ao Botafogo social, Botafogo olímpico, né? Do Durcésio, né? Que o Durcésio ainda é o presidente até o final do ano, quando haverá eleições. Então é isso, acho que já foi a meta do Botafogo alcançada, que era se classificar nos playoffs. Acabamos até pegando já de cara o Flamengo, aí, que é um dos bichos-papões aí do basquete. O Flamengo já faz um investimento na modalidade, né, há muitos anos, e é natural que o Botafogo agora vá buscar se reforçar para fazer uma próxima temporada melhor do que a que foi desse ano, beleza? Então é isso aí, o basquete, que é um esporte que eu curto muito de assistir, acho que eu já falei aqui no canal, né? Nas Olimpíadas do Rio, por exemplo, foi o esporte que eu assisti 2 ou 3 jogos ali. Eu lembro do Brasil e Espanha, né? Acho que foi o primeiro jogo do Brasil, vitória brasileira, é um esporte que eu curto bastante. Depois nas Paralimpíadas também fui assistir basquete 2 vezes, muito legal também o basquete de cadeirantes, né? Incrível. Então um dos esportes aí que eu curto de assistir. Eu não acompanho, nem acompanho tanto assim NBA, né? Quando tá passando, vejo, dou uma olhada, mas não acompanho tanto. Mas assim, é um esporte para assistir ao vivo muito bom, né? Tanto é que foi justamente o que eu escolhi nas Olimpíadas para assistir.
Depois nas Paralimpíadas assisti outras modalidades também, mas enfim, curto bastante basquete e lembro da época também do Botafogo forte, né, no basquete, tem um jogo histórico do Botafogo no Maracanãzinho também, acho que foi, se não me engano, contra o Vasco, que eu tava lá, então tinha aquela época também ali, anos 90, né, que era muito legal também de acompanhar. Acompanhei várias vezes. Eu sou da época que eu peguei o basquete no Mourisco, né? Tinha jogos ali no Mourisco, era muito legal. Cheguei até a praticar, né? Apesar de eu não ter altura para isso. Tenho só 1,76 de altura. Cheguei a praticar o basquete ali no Mourisco, ali com o professor Thompson, norte-americano. Bom, galera, falamos bastante de basquete. Vamos falar então ontem finalmente aconteceu o julgamento do STJD em relação ao John Textor, né? E o que aconteceu depois do jogo entre Botafogo e Palmeiras, que o Textor ali entrou no campo, criticou a CBF, criticou o Edinaldo Rodrigues, né, presidente da entidade, e aí esse julgamento já tinha acontecido em dezembro, aí foi reaberto. E agora o Textor nem pôde esperar também, porque senão o Textor é mais fácil ele se mudar para o Brasil, não seria uma má ideia, né? O Textor acabou voltando para os Estados Unidos, então não esteve presente ontem, né? Mas ele já tinha estado, acho que na primeira sessão ele estava online, depois na segunda ele, lá dos Estados Unidos, depois na segunda ele já estava aqui no Brasil, então tipo, ontem finalmente foi decidido. Eu acho que no final das contas foi um resultado bom, né? O Textor vai ter que pagar uma multa de R$100 mil, que equivale a $20 mil, mais ou menos, né? E a pena total dele ficou em 45 dias, né? Só que lembrando que ele já cumpriu 28. O Botafogo, no final do ano passado, entrou com um pedido, né? Conseguiu suspender essa punição para que ele acompanhasse o Botafogo naquela reta final de campeonato, né? E aí agora, então, com 45 dias de punição, 45 menos 28 dá 17, se eu não estiver enganado, então tem 17 dias aí para o Textor cumprir, ou seja, ele não poderia comparecer a jogos do Botafogo até o jogo com Fortaleza, que agora é dia 12 de maio já. Então não vai afetar em nada essa punição, né, assim, em termos práticos, e essa multa aí de R$100 mil. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar já do jogo de amanhã. Eu tô até na dúvida como é que vai ser amanhã. Eu acredito que eu não vou conseguir gravar de manhã cedo. Então eu tô ainda definindo se eu vou gravar um conteúdo hoje à noite para soltar amanhã antes, ou se de repente eu gravo um conteúdo depois do jogo, né? Tudo vai depender também de como é que vai estar o meu astral pós-jogo, né? Espero que positivo, né? Espero que positivo. Gente, não tem como falar do jogo sem falar do desfalque, né? Agora já confirmadíssimo, do Tiquinho Soares. O exame de imagem, né, detectou uma lesão muscular do Tiquinho Soares e o Botafogo ontem informou que ele vai ficar até 6 semanas fora do time, né? Muito ruim esse desfalque, claro, ainda mais no momento em que o Tiquinho começava a recuperar o bom futebol, né? A gente já vinha observando o Tiquinho aí tendo boas atuações nas últimas partidas, né? Comandado agora pelo Arthur Jorge. Eu vi o Tiquinho aí subindo de produção, e se ele não faz no início de ano também assim tão bom como a gente espera de um jogador do calibre dele, a gente lembra que o Tiquinho, mesmo não estando tão bem, estava com várias participações em gol, né? Com assistências, participações importantes, até quando não foi assistência, né? Eu sempre lembro aquele gol decisivo do Júnior Santos lá em Bragança Paulista, né? A gente lembra que ele dá uma raspadinha assim na bola de cabeça, a bola sobra para o Hugo, né? E o Hugo faz o cruzamento para o Júnior Santos fazer aquele gol ali, que até o momento é o gol do ano para o Botafogo, né? Enfim, temos visita aqui, tem alguém aqui. Tô no cenário aqui diferente, então cães aleatórios podem aparecer, é a cachorrada. Então o Tiquinho, até 6 semanas fora, deixaria ele fora a princípio até o jogo do Grêmio, tá? O jogo do Grêmio é no dia 1º de junho, lá em Porto Alegre.
o Botafogo vai ter uma sequência difícil pela frente, né? A gente tem os 2 confrontos contra o Vitória pela Copa do Brasil, a gente tem toda a fase final aí de jogos, né? Os 3 jogos que restam de Libertadores, né? De fase de grupos, e mais o Brasileirão aí, o couro comendo no Brasileirão. O Botafogo que agora pegou uma sequência boa, né? Em casa, ou se não é em casa, em jogos no Rio, né? No caso do jogo de amanhã. Depois o Botafogo vai ter uma sequência fora de casa, né? O Fortaleza, que eu citei agora há pouco o jogo, vai ser lá no Castelão, né? Esse jogo, como eu disse, do Grêmio também fora. Enfim, tem uma sequência que agora não lembro de cabeça, então o Arthur Jorge vai montar o Botafogo sem o Tiquinho Soares. E uma informação do JP Fragoso do Globo é de que o Botafogo não buscará um centroavante nesse momento, tá? Primeira coisa, as opções no momento são bem restritas, né? Então isso também explica o fato do Botafogo aguardar a janela do meio do ano. Tá vindo o Igor Jesus, é um fato, só que ele só vai poder estrear no Botafogo em julho, né? Então a gente tem aí esse final de abril que a gente está, maio e junho, né? Sem a chegada do Igor Jesus. Claro que a gente espera que em junho o Tiquinho já esteja aí voltando ao time, né? Mas de qualquer maneira o Botafogo não vai atrás de ninguém, informação, como eu disse, do Globo. E aí começa, né, a torcida começa a viajar, né? Porque dá um certo desespero o fato do Botafogo ter vendido o Janderson, né? Inclusive o Brownie informou que o Vitória já vinha contactando o Botafogo com interesse pelo futebol do Janderson desde o dia 10 de fevereiro, tá? Desde o dia 10 de fevereiro que o Leão, o Vitória, vinha fazendo, né, contatos e monitorando o jogador Janderson. Então não é uma surpresa de agora a saída do Janderson. Não foi uma coisa que o presidente do Vitória ligou para o Botafogo, ofereceu 5 milhões, o Botafogo liberou, né? Então já vinha tendo aí, então o Botafogo já sabia dessa situação do Janderson. Claro que não dá para botar tudo na conta do planejamento do Botafogo, porque também tem o fator sorte, né? Ou, no caso, falta dela, né? O Matheus Nascimento entra num jogo ali contra o Atlético Goianiense, né? Justamente porque o departamento de fisiologia do Botafogo já tinha visto que o Tiquinho Soares talvez não tivesse aguentando aí o rojão, a sequência de jogos, que era um bom momento para poupar o Tiquinho. O que acontece? Matheus Nascimento, com 20 minutos de jogo, né? Fazia até um bom jogo, um bom começo de jogo, tem uma lesão, né? Uma lesão até mais séria que a própria lesão do Tiquinho, e aí o Tiquinho é obrigado a entrar no lugar do Matheus naquela partida. Então foi meio que um efeito dominó, né? O Botafogo perde o Matheus, se não tivesse perdido o Matheus, talvez não tivesse perdido agora o Tiquinho, né? Mas não existe ser em futebol, né? O fato é que o Matheus tem aí 4 meses praticamente de recuperação pela frente, o Tiquinho menos tempo, felizmente, mas a gente sabe também como foi ano passado, né? Tomara que agora seja diferente, né? Bater na madeira aqui, mas o Tiquinho, depois que ele volta daquela lesão que ele sofre lá no Mineirão, ele demora a engrenar, né? Ele tem essa característica, até pela idade, né? Já não é um jogador tão novo, né? Não é velho, não é veterano, mas também não é tão novo, então ele demora um pouco a voltar ao ritmo normal. Então realmente uma notícia, foi a única notícia chata, né, que a gente pode falar aí da última quarta-feira do jogo de Libertadores, né? Foi essa do Tiquinho ter ali logo no início do jogo ter sentido, né? Acho que para o esquema do Arthur Jorge ele vai achar soluções. O Botafogo, felizmente, o Botafogo tem muitas peças no ataque, né? Muitas opções no ataque, e se dá o luxo até de hoje ainda ter o Jefinho, né, no banco. Acredito que ele será banco amanhã. O Jefinho ainda não está aí no seu melhor momento. Então vamos tentar desenhar o time para amanhã, né? Acredito que o John será mantido, né? Vou falar aqui, não quero ser, sabe, pessimista, nada, que o Botafogo treine bastante o estilo de jogo com o John, porque quem viu o jogo de quarta-feira, quem foi ao jogo, viu o quanto que os jogadores do Botafogo utilizam, né, bolas recuadas para o John, contando com essa habilidade, né, que o John tem com os pés. É um goleiro
que é acima da média, digamos assim, que tem habilidade de jogar com os pés. Mas goleiro é sempre goleiro, né? Se fosse bom de bola, né, tava na linha. Comentário meio preconceituoso aí com os goleiros, mas assim, é óbvio que uma posição é importantíssima, né? E, enfim, mas que hoje o futebol moderno pede essa habilidade com os pés. O John tem essa habilidade, mas em alguns momentos ali a torcida do Botafogo respirou fundo, né? Porque os jogadores do Universitário vinham em cima pressionar e é o tipo da posição que não pode ter erro, é erro zero, né? O John não pode errar um drible, não pode errar um passe, né? Sob pena de ser interceptado e o adversário fazer um gol. Então, que isso aí seja muito bem planejado, né, daqui para frente, não só no jogo de amanhã. A tendência é essa, que o John seja mantido. Inclusive foi até falado pelo Arthur Jorge, né? A escalação do John é uma escalação mais tática do que técnica, né? O Gatito vinha, né, meio que sem muita confiança, mas dando conta do recado, digamos assim, né? Aquela velha história, não é o Gatito de 2017, não é o Gatito de 2018, obviamente que é um Gatito mais veterano, que teve lesões importantes na carreira, mas vinha dando conta do recado de modo geral, né? Mesmo com a torcida, muita gente aí vai comentar aqui embaixo, não, Gatito tem que ser reserva mesmo, tal, beleza. Mas o John, segundo o Arthur Jorge, ele entra, ganha essa vaga no jogo de quarta-feira, e é o que tudo indica, né? Ganhou a vaga no geral, né? Vamos aguardar a escalação para amanhã. Aliás, a escalação a gente só vai saber na manhã de domingo, né? Logo cedo. Por essa questão tática, né? De justamente o goleiro habilidoso chamar um pouco o adversário e o Botafogo sair jogando com ele ali como uma posição de líbero, né? E como eu comentei também já, acho que foi no vídeo de ontem, o John também tem essa característica de orientar muito a defesa, né? Ele tá o tempo todo, ele joga adiantado, né? Ele tem essa habilidade do toque com o pé e orienta muito, mas é isso aí. Todo cuidado a pouco também, claro, ao fazer esse tipo de jogada. A defesa na lateral direita, segundo o GE, o Damian Soares deve ser o titular, né? Um jogador mais experiente. Foi bem no jogo de quarta-feira, ao meu ver. O Matheus Ponte, que depois entrou e até participou do terceiro gol, seria também uma opção interessante. De repente pode repetir essa situação do Damian Soares começar jogando e o Matheus Ponte entrar no segundo tempo, né? Lembrando que o Matheus Ponte, ele estreia, né? Foi jogado na fogueira ali no Carioca, né? Ainda era o Thiago Nunes, né, o técnico, quando tem o clássico do Flamengo, e se sai bem, né? O Matheus Ponte jogou aquele clássico, o Botafogo acabou sendo castigado ali no último lance, né? Então muita atenção também amanhã para que isso não se repita, né? O Flamengo é uma equipe que está sendo questionada aí pelo seu próprio torcedor, mas tem um grande técnico que é o Tite, né? Raposa velha aí do futebol e que poupou, né? Praticamente, sei lá, 7 jogadores no jogo lá de La Paz, justamente para concentrar forças no clássico de amanhã, né? Então o Flamengo vem aí com tudo, até para dar uma resposta ao seu torcedor, né? E lembrando que a maioria dos setores, claro, do Maracanã, serão da torcida do Flamengo, né? Que tem o mando do campo. A torcida do Botafogo ali ficou com cerca de 3 mil ingressos, até um pouco menos que isso, eu acho. Vai fazer muito barulho, como sempre, né? Tomara que, como das últimas vezes aí que enfrentou o Flamengo no Maracanã, a torcida do Botafogo saia vitoriosa, né? Lembrando especificamente do jogo do ano passado, aquele 3-2 em que o Botafogo teve que vencer o jogo, todas as esferas, né? Venceu o jogo, venceu a arbitragem e tudo mais, né? Não sai da minha cabeça aquele lance também acho que foi o Thiago Maia, né? Que deu uma entrada violentíssima no de Plácido, se eu não estou enganado, e recebeu só um amarelo, né? São lances aí que ficam na memória do torcedor, ainda mais agora que está sendo tão discutida aí a questão de possível, né? Manipulação de resultados, né? Obviamente que a gente não vai ser leviano aqui de acusar nada, né? O próprio Rafael Claus, que apita amanhã, ele é considerado um dos melhores árbitros, se não o melhor árbitro do Brasil, né?
a questão toda que o Textor está levantando, né? Fazendo um parênteses aí, voltando a falar desse assunto, é que é estranho que ele tenha sido escalado 11 vezes com a mesma equipe do VAR, ou a mesma árbitra de VAR, no caso, a Daiane Muniz, né? Quando o normal dessas coincidências, né? Coincidências não, mas de duplas atuarem juntas, é 2 ou 3 vezes no máximo. Então, como é que você sai de 2, 3 vezes para 11 vezes? Isso me lembra até outro número 11 também, que é a questão de que o Palmeiras teve 11 jogos dos 38 em vantagem também numérica, né, com jogadores expulsos do adversário, né? Curioso. Quando também o normal é 2 ou 3 vezes, né, num campeonato inteiro, né, de um time ter vantagem, no máximo, né? Tem times que o Botafogo, por exemplo, ano passado, não teve essa vantagem de estar com um jogador a mais ali que o adversário. Enfim, então, dessa volta toda, para falar um pouco de arbitragem também, vamos voltar à escalação, que eu parei ali na lateral direita e não segui. A defesa deve vir com Lucas Alter e Bastos, né? É a defesa que tem jogado aí as últimas 3 partidas. E eu, com alguma chance, claro, do Barbosa, né, com Z, entrar no lugar do Bastos. Enfim. Na lateral esquerda, tudo indica... Bom, o GE está apontando o Hugo como titular, mas eu ia dizer tudo indica, né? Na verdade, é um feeling de que o Cuiabano possa fazer a sua estreia. O Cuiabano estava em atividade no Grêmio, tinha feito 2 jogos pelo Grêmio, pelo Brasileirão, a vitória contra o Atlético Paranaense e também acho que o jogo com o Vasco aqui em São Januário, a derrota do Grêmio em São Januário. O Cuiabano jogou, então eu acho que está no momento também de poupar o Hugo, né? A gente está vendo aí que mesmo o Hugo sendo um jogador bem mais jovem, galera, minha bateria acabou aqui, então fiz um pequeno corte aí, vou editar o vídeo aqui. Mas eu acho que bem mais jovem que o Tiquinho, no caso, né? O Hugo também está tendo uma sequência grande. O ideal talvez fosse o Cuiabano já estrear como titular, mas é possível também que o Hugo comece o jogo, como está dizendo o GE, e o Cuiabano entre ao longo da partida, né? Até porque ele está recém conhecendo aí, pegando entrosamento. Teve uma semana só de treinamentos no Lonier com seus novos companheiros. Meio de campo, né? A tendência é que o Danilo, que nem jogou no jogo de quarta, né? E tinha sido o grande destaque da vitória contra o Juventude, o Danilo joga ao lado do Tietê, tá? Marlon deve ser poupado dessa vez, e aproveitando que o Botafogo tem essas opções aí todas, ou pode ser que jogue Danilo e Gregory, né? E no ataque aí, finalmente, né, a gente deve ter o Eduardo novamente substituindo o Tiquinho, fazendo ali o miolo ali junto com o Júnior Santos, e ainda a gente contando com o Luiz Henrique e creio que Savarino, o Jefinho ainda mantido no banco, tá? Então isso aí um desenho de uma possível escalação do Botafogo, mas como vocês podem ver, cheio de parênteses, né? Cheio de possibilidades. Damian ou Matheus Ponte, Hugo ou Cuiabano, Bastos ou Alexander Barbosa, né? Foi falado até também da possibilidade do Danilo ser escalado na zaga, mas sinceramente eu não acredito que o Arthur Jorge vá fazer essa experiência justamente num clássico, né? Que é sempre importante, sempre um jogo aí que a gente tem um carinho especial, né? Pelos 3 pontos que, se Deus quiser, vamos conquistar. Galera, não quero arriscar muito aqui minha bateria, então basicamente é isso. Deixe seu like, faça seu comentário, comenta aí para mim qual que é a sua expectativa, né? Desse jogo amanhã às 11 da manhã. Lembrem de acordar cedo, 11 da manhã, já tá todo mundo acordado, né? Só muda um pouco ali a programação do domingão, né? O almoço, que a gente espera que seja da vitória, seja ali após o jogo, né? E é isso, como eu disse, vou ainda definir se eu gravo um conteúdo hoje à noite, se tiver muitas novidades, ou então de repente até gravo um conteúdo amanhã à tarde, né? Com fé aí que a gente vai conseguir fazer um bom jogo, né? E quem sabe conquistar mais 3 pontos, beleza? Tamo junto. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. Canal Botafogo Digital sempre crescendo graças à família alvinegra. Valeu, tamo junto.